Oi, boa noite, lindezas. Como vocês estão? Estão aí preparadas para o nosso estudo de caso? Olha, papel e caneta na mão, porque é importante. Sempre nós temos aqui, ó, vários ensinamentos. E eu quero falar um pouco sobre a dinâmica dessa aula aberta aqui. O que que acontece? O estudo de caso é onde uma aluna aí da formação TPM, uma especialista no universo emocional feminino, traz um caso de consultório, e ela compartilha conosco, tá? Todo o processo, ou se está no meio do processo, e juntas nós vamos aprofundar nesse caso, tá? É uma ótima oportunidade para a gente aumentar repertório. Meninas, a terapeuta, ela vai se aperfeiçoando na trajetória. Quanto mais ela escuta histórias, quanto mais ela ajuda mulheres em seu processo de autocura, mais repertório nós temos. E, claro, mais nós vamos ali tendo facilidade de ajudar as mulheres em seu processo de autocura. E o estudo de caso nos possibilita ter um repertório aí, né, através da experiência da nossa colega. Então, é uma ótima forma já de começar a aprofundar aí no método, num atendimento individual. Então, quem ainda não está atendendo, é importante trazer a atenção desse passo a passo, porque na hora que você chegar lá no seu momento, você vai ter alguns recursos já aí a partir do que vocês estão aprendendo aqui. E principalmente quem está aí da turma 7, que está começando a conhecer o método, vai ficar muito mais claro, porque vocês vão juntando as peças e vai fazendo cada vez mais sentido. Quem está atendendo, né, aí já vai facilitar ainda mais. Então, é importante muito essa aula, é uma aula maravilhosa que nós amamos, eu particularmente adoro a aula de estudo de caso. E a nossa convidada hoje é a Julie, tá? Eu vou aguardar ela chegar, enquanto isso nós vamos já dar um início aí. Turma 7, a Jojo, Margarete, tem várias aí da turma 7, né? Já chegaram lá na nossa comunidade, mandei um áudio hoje lá para vocês, acolhendo vocês. Eu estava viajando semana passada. Que bom que nós estamos juntas. Será um lindo processo, eu tenho certeza que a partir de agora muitas coisas passam a fazer sentido na vida de vocês, vocês passam a ter recursos ainda mais aí no seu próprio processo de autocura e também para ajudar mulheres em seu processo de autocura e desenvolvimento. Todas as aulas, exatamente, né, Ju? Todas as aulas. É o que eu falo, dentro da formação TPM, tudo vocês vão utilizar, tudo. Então, não tem essa de, porque tem uma aula que, só colocou lá para encher linguiça. Não tem essa aqui, não. Tudo é para utilizar. Tudo vocês vão fazer uso disso. Seja numa palestra, seja numa roda terapêutica, seja numa vivência e também no atendimento individual, no processo terapêutico e também no processo em grupo. Tá bom? Eu só vou verificar se a Júlia já está chegando à equipe, dá uma verificada aí com ela para verificar a questão do horário para a gente já começar a trazer. Deixa eu já contextualizar aqui vocês em questão como nós vamos fazer aqui. O que acontece? Sempre a gente foca na dor da cliente, né? Por que essa mulher nos procura? Quando a mulher chega até você, ela vai chegar reclamando de uma dor emocional. Ela vai chegar falando de alguns sintomas, ok? E aí, o que nós fazemos? Nós temos o passo a passo, né? São várias sessões. No nosso primeiro contato com essa cliente, vocês têm isso dentro da formação TPM, como acolher essa mulher, o que perguntar para essa mulher, como direcionar essa mulher, tá? Nesse processo, por quê? Elas chegam, assim,
nós passamos por isso também, né? Quem já fez o processo aí terapêutico sabe o que eu estou falando. Quando a gente se encontra na dor, a gente chega ali, né, com aquele anseio de tirar aquilo. Não, eu quero tirar isso com a mão. Só que a autocura se conquista dentro de um processo. É um passo a passo. E nós precisamos de alguns conhecimentos da vida dessa mulher, da história dessa mulher, que nós falamos que é o conteúdo que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com o conteúdo da nossa cliente. Então ela chega trazendo várias questões. Aí ela fala do problema talvez no relacionamento, aí ela vai falar no problema com o trabalho, aí ela fala desses sintomas. É importante, extremamente importante, a gente direcionar essa mulher para trazer os conhecimentos que naquele momento são essenciais. Então, às vezes, ela vai contar uma história lá da infância e que não é momento para falar isso agora, tá? Então, tudo isso eu trago para vocês e vocês vão compreender aqui na hora que eu estiver conversando com a Júlia, esse direcionamento. Primeiro ponto, qual é a dor mais latente? Quais são os sintomas? A gente foca, a gente trabalha um processo terapêutico com uma única dor e sofrimento principal. Tá bom? Ah, é relacionamento. Ok. Essa é a dor mais latente que vem prejudicando a vida dessa mulher? Ah, não, é a dificuldade na parte profissional. É o transtorno de ansiedade. É que ela foi diagnosticada com depressão. Então, a gente foca aí. Então, eu sempre vou fazer essa pergunta aqui, em questão de caso de consultório. Por que ela te procurou? Quando eu recebo algumas dúvidas de vocês lá no encontro de Tira Dúvidas, que vocês vão trazer assim, Ju, lá na sessão integração, aconteceu isso, 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 isso. Só que a sessão integração é a continuação de um processo, né? Existem algumas etapas que vocês já passaram por elas. E aí eu pergunto, por que ela te procurou? Só a partir daí que a gente começa o processo. Não é nada, gente, a gente tem que sair daquela ideia de ficar imaginando, existe um método a ser seguido. E precisa respeitar a metodologia. O que acontece? Nós não tratamos sintomas. Então, talvez isso vai trazer esse conflito no início para aquelas que estão começando, porque ficam focados nos sintomas. Nós não tratamos. Ela vai falar sintomas, mas a gente não fica focado. Nós não focamos nos sintomas. Nós vamos investigar que ferida emocional é essa que está causando esses sintomas, essa dor. Por isso que nós passamos por algumas etapas. Por isso que nós temos lá a parte do pai e da mãe, que nós temos da criança, porque é a partir daí que nós conseguimos identificar essa ferida emocional. Então, quando você entende isso, você sai desse lugar de ficar perdida no processo, de tantos sintomas que a sua cliente traz. Pode surgir vários ali, por exemplo, questões. Talvez tudo isso que ela trouxe de dor e de sofrimento estão relacionados aí em uma única ferida emocional, duas feridas emocionais, que a maioria das vezes, né, são predominantes aí. É isso. Então, olha a importância de compreender que, na verdade, a gente trata a causa, a raiz. E por isso, passo a passo, talvez não faça sentido lógico na questão da cliente, tá bom? Ela vai falar assim, mas o que tem a ver? O que tem a ver meu pai e minha mãe nessa questão? Eu tô com problema de relacionamento. É porque ela não entende. E tá tudo bem, aí entra a nossa explicação, que vocês têm tudo isso. Por que é assim? Porque a partir de uma experiência conflitante, formou um caminho neural disfuncional que está ressoando na vida dela na fase adulta. O problema não é o problema. E a gente explica isso para as nossas clientes.
E por isso que a gente precisa investigar que experiência foi essa. E ao identificar essa experiência, nós identificamos também a ferida emocional aqui. O conteúdo a ser trabalhado, a ser ressignificado. Gente, é tão lindo, tão lindo, tão lindo, que o resultado é aquele resultado, quando se vê, a cliente já não está mais sentindo aquilo que ela sentia antes. Ela fica até assim, ó. Quantas vezes eu já escutei isso em consultório? Mas, Ju, mas será que é o processo terapêutico? Aí eu pergunto, você está fazendo alguma outra coisa para amenizar esses sintomas? Não, não estou. Então é isso. Porque o que que acontece? A medicação, ela vai lá e toma um remedinho, por exemplo, um analgésico, e tira ali a dor. Na hora, o processo terapêutico não é assim que funciona. É um processo. Então, talvez vira a chave na terceira, na quarta ou na quinta sessão. E aí, quando vira, vira de verdade. E aí, aquilo que estava sendo ressoado, né, sendo apresentado através de uma dor, de um sintoma, não apresenta mais, porque a raiz, a causa, já foi totalmente eliminada. Faz sentido isso para vocês, meninas? A Júlia chegou aqui, eu vou trazer ela. Faz sentido para vocês? Vou colocar a Júlia aqui. Oi, Júlia, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo Bem-vinda. bem? Obrigada. Perdão o atraso, acabei pegando um trânsito inesperado aqui, mas estou Tranquilo. aqui. Duas Julianas aqui. Isso. Eita! Esse estúdio de casa vai ser maravilhoso. Ô, Ju, você pensou aí no caso que você quer trazer? Qual é esse caso? Lembrando, meninas, a gente não abre nome, a gente fala do caso, a gente fala da história, mas a gente não coloca, né, não expõe aí a nossa cliente. Então, a gente sempre fala em pontos que são essenciais aqui para o nosso estudo de caso, tá bom? Julie, se apresenta aí primeiro, fala um pouquinho de onde você é e já pode começar aí a trazer o seu caso. Meu sotaque já me denuncia, né? Boa noite a todas. Sou Juliana Paula, sou TPM, ó. Sou de Salvador, da Bahia, sou da turma 5. E eu pensei em trazer um caso de um processo terapêutico individual, onde minha cliente ela agia na consciência da criança pela ferida emocional da rejeição. Tá. Ela chegou, ela te procurou por quê, Ju? Qual que é a dor principal dela? Autossabotagem. Ela chegou com essa queixa. Eu gostaria de fazer o processo terapêutico contigo, porque eu quero parar de me autossabotar. E ela se auto-sabotava por quê? Em que momento, em que questão, quais eram ali? Ela é empreendedora e ela tinha muita dificuldade com relação à organização da empresa, com relação aos pagamentos, com relação à produção. Então, era aquela coisa assim, eu sei o que fazer, mas eu paraliso, eu não dou conta. Paralisada. E ela conseguiu trazer isso já no início, porque ela paralisava, se era medo, o que que era, se tinha algo por trás dessa paralisação aí, se ela trouxe isso já consciente, porque no processo isso se apresenta, né? Isso, de forma consciente, não. Ela sabia que ela tinha uma questão e ela queria identificar, não sabia o motivo. Inclusive, ela tinha feito um processo de análise corporal pouco antes de começar o processo comigo e ela não conseguiu concluir o processo. Ela Sim. deixou exercícios pendentes e não conseguiu concluir o processo. E tudo isso estava incomodando muito ela. Essa dificuldade de concluir as tarefas que ela sabia que era necessário, mas ela não dava conta de concluir. Tá. Vamos lá para a parte da anamnese. Ela é filha o quê? Qual é a filha? Ela tem uma irmã mais nova, ela é mais velha. São duas meninas na família? Duas meninas, com a diferença de idade bem mínima. Tá. A mais velha. E como para ela, ali na consciência, né, que ela chegou, ela falou da infância dela. Como foi a infância dela?
Então, ela sempre se sentiu muito comparada com a irmã. Ela trouxe muito isso, de que ela não tem uma boa relação com a irmã, nunca teve, desde a infância, e existia sempre uma questão de comparação. Ela se achava inferior. Ela achava sempre que a mãe dava prioridade à irmã, né? Então estava sempre assim em segundo plano. Pai e a mãe juntos? Ela identificava isso mais na mãe. Eles moram São separados. criada com os pais? Como foi isso? Não entendi, Ju. Ela foi criada pelos pais, os dois juntos? Foi criada pelos pais, e os pais se separaram na época que ela casou. Inclusive, foi um evento que meio traumático assim para ela, porque enquanto ela estava ali vivenciando a alegria do casório, ao mesmo tempo a mãe estava se separando. Ela queria a presença da mãe, né, assim, compartilhando as alegrias do casamento, mas a mãe estava se separando nessa época. Então ela também sentiu que a mãe poderia ser mais presente na época do casamento dela. E foi a época que os pais dela se separaram. Ela é cíclica, Ju? Qual a idade dela? Sim, 40. Fez 40. Tá. Essa questão da rejeição foi identificado em que momento? Na fala dela ou na própria sessão? Na sessão a primeira que a gente faz Acolhimento da criança? o acolhimento da criança, o olhar sistêmico. Ela já se desenhou na consciência da criança, já trocou, já inverteu os lados, né, os papéis, e ela conseguiu identificar que naquele momento ela já se sentia como se a mãe não olhasse para ela. Não então, foi no uma desenho, ela viu que a mãe não, ela falou que a mãe não olhava para ela. É isso, exato. Ela olhava para trás e a mãe não olhava para ela. Ela foi desejada, esperada, assim, na gravidez da mãe? Como que foi? Ela sabia sobre isso? Sabia. Não foi uma gravidez planejada. A mãe descobriu que estava grávida, escondeu a gravidez até onde pôde das pessoas e casou por estar grávida. Ah, tá. Então foi aí e a mãe, ela não é irmã do pai, ela é irmã só da mãe. Como que é essa questão? Não entendi a pergunta. É porque ela é a mais velha, né? E depois que veio a outra irmã. Isso, depois que veio a outra irmã. Em pouquíssimo tempo, a mãe dela engravidou da irmã. Então ela casou depois. Isso, casou grávida, escondendo a gravidez, e casou, pelo que eu entendi, que ela falou na anamnese, porque estava grávida. Entendi. Aqui, vamos já contextualizar aqui para as meninas, Ju. Você já falou a ferida emocional da rejeição, né? Porque a ferida emocional da rejeição, ela está muito ligada à mãe, porque é a primeira fase aí da nossa vida, da vida intrauterina, até 1 ano mais ou menos de idade. Teve até uma questão de pergunta da questão da ferida emocional. O que acontece, gente? A ferida emocional, ela é moldada, na verdade, através do sentir. E dependendo a ferida emocional, por exemplo, da humilhação, da rejeição, que já está em uma fase nessa criança, que ela já consegue perceber através de uma experiência, através da percepção. Só que essa ferida emocional da rejeição, por ser na fase de vida intrauterina, qualquer que seja a dor da mamãe, qualquer que seja a dificuldade da mamãe, o útero vai contrair. Medo, insegurança, às vezes a mamãe passa por um conflito lá com o papai. O que acontece com o útero? O útero contrai. E esse movimento do útero traz a sensação para o feto, para o bebê, não posso falar para o bebê, ali, um sentimento de tipo, não me deseja, ou vai me expulsar, tá querendo me expulsar daqui. Esse sentir, que vem uma carga emocional da mamãe também, é transmitido tudo para o bebê. E aí o que acontece? Gera uma programação ali. Isso é biológico mesmo, isso é químico.
Então, qualquer que seja a semelhança lá na infância ou lá na vida adulta dessa programação, dessa parte, vamos falar fisiológica, hormonal, que vier, a nosso sistema identifica como sendo a mesma coisa, porque a gente trabalha com assimilação. Então, esse sentimento de rejeição pode vir, talvez nem que a mãe não é porque a mãe rejeitou, é porque a mãe sentiu medo. Por exemplo, são possibilidades aqui que a gente sempre trabalha com possibilidades. A mãe, por exemplo, escondeu, mas talvez não que a mãe não quis o bebê, mas ela sentiu medo de não dar conta, ela sentiu medo de ser julgada pela família. Quantas mães já foram expulsas de casa por questão de gravidez? Várias, gente. Então, tudo isso gera essa programação da rejeição. Então, isso aqui é uma questão muito importante para a gente ter essa ideia de não julgamento, porque às vezes fala assim, é sua mãe que rejeitou. Não, necessariamente. E mesmo vindo uma rejeição consciente, não significa porque a mãe é ruim, mas significa que a mãe está com medo, que a mãe talvez ache que não vai dar conta de criar, e várias outras questões aqui. Aqui já traz muitas informações para a gente. Sim. Olha como é importante a gente entender essa primeira fase, né? E talvez isso ela não vai vir, ela não vai trazer para você. Talvez ela nem sabe como foi a gestação. A cliente da Ju tem essa clareza de como foi, porque provavelmente ela já buscou esse conhecimento aí em algum momento da vida dela. Mas talvez o cliente não vai saber. E tá tudo bem, porque a própria técnica das próximas sessões possibilita ela acessar. E como possibilidade. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Eu não sei, Ju, se de fato isso se não é. Ela vai lá e pergunta à mamãe como foi, a mãe confirma que foi assim. Então, é importante a gente trazer essa questão. Aí, Ju, vamos lá. A parte do acolhimento da criança, como foi para ela acolher a criança? Foi tranquilo? Ela teve facilidade? Como que foi esse processo para ela? Não foi tranquilo. Apesar dela, ela não negou, mas foi muito doloroso. As primeiras sessões sempre com muito choro, com muita emoção densa, para a gente fazer, né, o exercício de liberação emocional. E teve uma sessão, porque eu tive que fazer o acolhimento da criança com ela 2 vezes. Ela acessou uma memória onde ela não sabe se essa memória foi algo que contaram para ela, se realmente ela vivenciou daquele jeito. Ela tinha dúvida com relação a isso. Mas ela trouxe uma memória onde ela tinha 1 a 2 anos de idade. E ela viajou com a madrinha dela para um local onde ela conseguia se visualizar dentro de uma gruta sozinha. E essa imagem chamou muito a atenção dela. Como que uma mãe deixa uma criança dessa idade viajar sozinha, não estar presente e passa uma semana fora? Então, ela se sentia rejeitada desde acessar essa memória. E tudo isso era muito sofrido para ela lembrar, né? E ela se questionava com relação a isso. Então, ela já sentia... É tão interessante que de fato pode ser algo que não foi assim, né? E é o cuidado da gente reforçar das possibilidades. Sim. Existem métodos e métodos terapêuticos. Tem método que afirma, nós não afirmamos. Porque o nosso cérebro, ele é capaz de construir, sim, memórias, de construir imagens, de confundir, nossa, até mesmo questão, por exemplo, de abuso sexual. Eu já peguei casos de, exatamente, não foi um abuso, foi uma construção e uma memória que foi construída ali, isso pode acontecer. Então, nesse momento, a gente sempre fala para nossa cliente, esse é um conteúdo que você traz, essa memória, essa informação, a gente trabalha com ela como possibilidade. Sim, existe essa possibilidade. Mas talvez não seja, foi algo que foi construído ali por algum motivo. Mas a gente trabalha com essa possibilidade.
Então, a gente trabalha com a ressignificação. Você fez a ressignificação dessa experiência? Sim. E foi muito interessante porque depois que a gente fez, né, a ressignificação e liberou a emoção, depois ela conseguiu acessar a memória novamente e já não sentiu mais a mesma dor. Entendi. Quantos anos ela estava lá nessa imagem? Ela se lembra que ela tinha aproximadamente 1 a 2 anos de idade, bem pequenininha. E ela estava com quem? Ela estava com a madrinha. A mãe dela não foi para a viagem. E ela conseguiu validar isso? Ela perguntou para alguém? Ela perguntou para a própria madrinha, mas ela disse que a história sempre tem uma... Nunca consegue concluir a história, né? Horas dizem que ela estava e que realmente ela tinha 3 anos de idade. Existiu a viagem. Talvez não como ela existiu realmente. A viagem, ok. Talvez não como ela acessou a memória, ou como ela se sentiu, né? A gente trouxe essas possibilidades, mas existiu sim a viagem com a madrinha quando ela era bem pequenininha. Olha aqui, como que pode ter sido, né, um processo de repetição, porque ela viveu no útero da mamãe esse sentimento, né, esse movimento que gerou uma programação de rejeição, e essa mesmo sentir, vamos falar, hormonal, medo, talvez da mamãe que transmitiu para ela, talvez ela tenha sentido lá nessa experiência, foi na gruta que você falou? Isso, na gruta. Ai, fiquei arrepiada agora. Imagine só, o que acontece? Essa quantidade hormonal vem toda essa informação para o corpo, na hora o cérebro vai buscar em que momento eu já vivi isso, porque eu preciso de recursos para sobreviver isso. E quando vai buscar em todas as memórias existentes, nos arquivos. E pode vir pegar aquela memória lá na fase de vida intrauterina. Porque foi essa carga hormonal quando eu estava lá no útero. Aí o que acontece? A mente, o cérebro faz, opa, encontrei. Isso que você está vivendo aqui é igualzinho isso que você viveu aqui. Mas não é. É outra coisa. É a mesma coisa de ver a corda achar que é cobra. Então, é isso que acontece dentro de nós. E ela valida a ferida emocional da rejeição. Ela reforça esse caminho neural. Porque como parece ser a mesma experiência para o cérebro, aí reforça aquele caminho neural, se você já viveu isso. E você está vivendo de novo. E isso pode vir várias e várias e várias vezes. Meninas, está fazendo sentido isso? Pode comentar aqui, viu? Vocês podem tirar dúvidas. Aqui é para a gente aprofundar no caso, tá bom? Para a gente aqui ter mais repertório e principalmente discutir um caso que pode chegar a algo parecido aí para você em consultório e você já começar a entender, olha, aqui como possibilidades, né? Eu posso direcionar aqui esse processo que é muito importante. Então, a partir do momento que ela liberou a emoção residual, como a Ju falou, que ela foi conseguir acessar essa criança, resgatar essa criança. Ou seja, eu tiro essa emoção residual desse caminho neural e eu deixo esse caminho neural fraco, né? Ele não fica mais privilegiado porque não tem a emoção ali, e aí eu trago uma nova programação em cima, que é uma experiência que ela vive muito semelhante àquela, mas com a polaridade positiva. Entendeu? E aí, como foi para ela, Ju, depois? Ela ficou bem? Fez sentido para ela a experiência? Ela conseguiu trazer um novo significado? Conseguiu. E ela refez a história com os pais, né, com a mãe presente na gruta, e ela ali sendo acolhida pelos pais. Então, ela conseguiu, sim, refazer e saiu bem leve, se sentindo realmente amada. Sempre trouxe muito essa falta de amor em todas as memórias quando a gente ia acessar, né? Gente, então, vamos lá. Essa questão de ter memória. 3 anos tem gente que consegue aí ter lembranças, tá? Eu já conheci várias.
Eu tenho lembranças de 2 anos de idade. Eu tenho lembranças de 2 anos de idade. O que acontece? A técnica, ela traz uma memória, uma imagem que a gente não olha como racional. Só que, como eu disse, a mente, ela pode nos enganar. Então, ela pode imaginar, ela pode trazer uma imaginação. Sim, pode ser. Por isso que, às vezes, tem outras formas aí de fazer isso. Eu não acredito muito pelo que eu estudei em questão de neurociência. O que a gente faz? A gente conversa com a nossa cliente. E depois da sessão, né? Depois que passa, faz sentido isso para você? Fez sentido isso para você? Em algum momento você já identificou assim, ou alguém te falou algo sobre? Por quê? Porque pode sim não ser uma memória verdadeira, né? Tipo de experiência, mas foi criado, foi construído. E sim, isso pode acontecer. A Sônia colocando o livro que indiquei hoje, Ative Seu Cérebro, traz isso que a Ju está falando. Quando se faz um mergulho no passado, buscamos o motivo de uma ferida. Até as águas da gruta e se no outro envolvida pelas águas. Olá, Alessandra, foi profunda, hein, Alessandra? E sim, são possibilidades, sim, de associar a questão das imagens, né, do local fechado, olha, isso é forte, do local fechado. Então, é aquela coisa, assim, a gente olha com carinho, a gente olha por todo o contexto que a cliente entrega, olha a importância de escrever, de anotar, a gente trabalha com o conteúdo da cliente. Tudo aqui. Olha lá, ó. Tudo aqui anotado. É isso aí. Porque depois que essa cliente sai do nosso consultório ou ali do atendimento online, a gente estuda o caso. A gente olha com carinho para esse caso, olha com profundidade, porque na próxima sessão a gente já tem bastante conteúdo ali. E aí vai linkando as coisas que vai vindo. Às vezes não faz sentido agora, mas lá na terceira, quarta sessão vai fazer sentido. Vocês podem ter certeza, gente. 1 mais 1 é 2 aqui. Não pode, mas por que veio essa imagem? Não faz sentido agora, tá tudo bem. Tá, a gente fala assim, é uma peça. A gente encontrou uma peça. Vamos aqui, né, passar para outra etapa, mas a terapeuta especialista tá ali anotando. Essa peça vai se encaixar em um outro momento. É tão assim lindo que quando você vê, você tá lá na quinta sessão, fala assim, uau, é por isso que você falou isso, você lembra? Por que você falou isso? Olha aqui a resposta. É por isso. Né, Ju? Isso. Exatamente. Pode falar, Ju. E o que mais fez sentido, assim, foi quando, em um determinado momento, porque ela entendia que não era amada. E aí a gente fez um momento para falar sobre a ferida emocional da rejeição, porque de uma forma inconsciente ela sentia, mas ainda não tinha essa consciência da validação, né, da ferida emocional. E quando eu comecei a levar as possibilidades, né, para ela da ferida emocional da rejeição, ela disse, parece que você está me descrevendo. Você falou tudo que acontece na minha vida nessas possibilidades aí. Com certeza é isso mesmo. Aqui a gente tem, a Júlia trouxe essa questão para a gente, eu acho super legal, e é importante até mesmo, é uma forma de identificação da ferida, falar as características, e ela vai falar qual dessas características, validar com a terapeuta especialista, que mais se identifica no dia a dia dela, porque cada ferida emocional tem as características ali, né, predominantes, tanto de comportamento. A gente, eu falo de físico, gente, mas a gente não foca em físico. Vocês que estão começando agora na formação, vocês vão entender isso lá nas aulas lá na frente. Eu mostro uma imagem da árvore no carro. Aquela imagem, gente, é imagem para a gente levar para a vida. E a gente entende que uma ferida emocional pode trazer uma característica mais predominante do físico, mas não necessariamente vai ser assim.
Porque cada sistema é único, cada pessoa é único. A pessoa encontra talvez uma outra forma de sobreviver àquela experiência, e o seu formato de corpo vem de uma forma que não necessariamente tem que ser aquela. Então, eu, Juliana, de acordo com aquilo que eu já estudei, 16 anos estudando, 11 anos aplicando, eu não acredito em uma forma exata. Tipo assim, é só assim. Por quê? É a mesma coisa daquela árvore. Talvez uma outra árvore, se fosse plantar e entrasse lá naquele carro, talvez todos os galhos iriam sair pela frente do carro, não distribuir pela lateral. Então, cada um vai encontrar a melhor forma da estrutura. E é claro, a nossa estrutura física, ela é moldada de acordo com a nossa necessidade. Isso é fato. Isso é fato. O ambiente que coordena todo esse movimento, e isso é algo explicado mesmo pela própria aí, né, lá no Bruce Lipton, com as experiências, né, da epigenética, o quanto o meio modifica as nossas células. Então, isso é fato. Agora, vamos falar, tá? É ferida emocional da rejeição. E autossabotagem, como assim? Vamos trazer uma explicação do porquê ela paralisa, porquê ela se sabota, porquê ela não conseguia, né, fazer o que tem que ser feito. Gente, uma mulher, na consciência da criança, ela não tem recursos para viver uma vida adulta. E isso, ela é casada, Ju? Sim. Tem filhos? Tem. E Tem um filho. como que ela é na vida? E ela trouxe também alguns conflitos na questão do casamento. E existe uma idealização com relação ao casamento, em relação à educação do filho, perfeccionista, né? E o medo de que o filho rejeite ela. Tem conflitos com relação à educação e o comportamento do filho por conta disso. Entendi. E ela, olha para você ver, iria surgir várias possibilidades aqui dela não ter recursos para ser mãe, para dar conta da maternidade, para se relacionar, porque a ferida emocional da rejeição é a ferida emocional mais delicada para se trabalhar. E vocês podem anotar isso. A ferida emocional da rejeição é aquela cliente que talvez vai precisar de mais de um processo. Porque é uma ferida emocional que começa já na formação do ser. Então, tá bem lá no inconsciente e já pegou uma memória disfuncional que acompanha toda a construção, né? Desde a fase de vida intrauterina e segue a vida, entende? Então, imagine as camadas profundas aí, essa ferida emocional. Então, é uma ferida emocional que, sim, a mulher tem dificuldade de fazer o que tem que ser feito. Existe possibilidades aqui dessa mulher ficar esperando a ajuda das pessoas, dela ficar nessa, nossa, porque ninguém me ajuda, dela ficar esperando o ser vista. Aí vem também a questão, eu vou paralisar porque eu tenho medo de não conseguir fazer. Então, tudo isso pode surgir uma mulher que tem ali uma ferida emocional da rejeição. E são formas dela buscar, opa, por que eu tenho isso? Por que eu paraliso? Por que eu procrastino? Por quê? Porque ela não tem recursos. E recursos, gente, para a gente levar para a vida, recursos nós conseguimos e adquirimos na infância. Recursos de superação de um conflito, de uma dor. Ah, passei por um luto e eu não consigo ver uma depressão. Na verdade, não é porque eu passei pelo luto, é porque eu não tenho recursos para passar por essa dor. E por que outras pessoas conseguem passar, entende? É isso que a gente tem que entender. Por que umas pessoas conseguem superar um conflito, uma dor, muito mais do que outras?
Porque tem pessoas que têm os recursos necessários para essa superação. E aí entra o processo de autocura, que a gente gera esses recursos. A gente gera. E acolhimento do pai e da mãe, como que foi? Então, sempre com mais dificuldade com a mãe. Ela conseguiu acolher, mas sempre foi muito mais doloroso, vamos dizer assim. Mas ela conseguiu, no final, acolher e quando ela visualizou a mãe como uma criança com dificuldades, né? E ela conseguiu entender que ela talvez estivesse esperando algo da mãe que a mãe não tinha condição de dar. Ela sofreu muito, mas uma ficha caiu. Foi libertador para ela olhar com outros olhos, né? Sim. A Ju é turma 6, né, Ju? 5. 5. Turma 5. Turma 5, meninas, ela já está atendendo já. Então, Ju, qual que foi a sessão que mais gerou recursos para ela? A que mais gerou recursos para ela foi a sessão 5, que foi a integração. Porque até então, todas as sessões que ela sempre vinha com esse discurso, Ju, eu paralisei. Todas as sessões. Era sempre com, foi a última sessão, foi assim, mas aconteceu tal coisa e eu paralisei. Literalmente isso que você falou. Ela não tinha recursos, ela não se achava capaz, ela não se achava digna, ela achava que as pessoas compravam o produto que ela vende na empresa para agradar, ela achava que ela não tinha condição de produzir algo que fosse bom, então ela paralisava, ela é perfeccionista, então sempre ela voltava com essa questão da paralisação, de que não deu conta. E aí, na integração, né, quando a gente realmente conseguiu acessar as memórias lá onde ela se sentia rejeitada e abandonada junto em alguns momentos, e a gente conseguiu unir as partes, aí ela conseguiu gerar mais recursos, e aí foi diferente. E como que foi a partir daí, questão de resultado para ela na vida dela? E aí, na sexta sessão, né, quando ela chegou, e eu já esperava aquele discurso no início, né, com relação a paralisar, ela não trouxe o discurso. E aí ela já trouxe um discurso diferente, mais positivo, né? Que às vezes até por não ter conseguido fazer algo que ela tinha planejado durante a semana, mas que ela tinha olhado para o que ela conseguiu fazer e que ela estava buscando estratégias para dar conta do que ela não conseguiu fazer. O olhar já era outro, já não era mais a consciência da criança. Sim, que legal. Olha como é interessante, meninas. Lá na sessão integração, para chegar nessa sessão, a gente já passou por algumas fases. A gente primeiro tem que passar por essas fases. Por quê? Eu só vou conseguir integrar depois que eu já fiz uma limpeza aí no meu terreno emocional. Depois que eu já limpei aí algumas emoções, né, que estavam ali de forma residual, congelada, condensada. Depois que eu passo, eu vou limpando. Imagine só, um terreno mesmo sujo que você vai limpando e só que não dá para limpar todo o dia, né? Em um único dia, por exemplo, depende do tamanho desse território, desse terreno. Aí você limpa um dia, no outro dia você vai limpar de novo, no outro dia, até que você comece a ver que realmente aquele terreno está limpo. Então é muito isso o nosso processo. Então a gente vai passando por cada etapa, a gente elimina um pouco dessa emoção residual, vai eliminando, eliminando, até chegar ao ponto que ela consegue integrar as partes e a partir daí voltar, retornar, né? Ou começar, porque dependendo a pessoa mantém essa situação por muito tempo, na consciência da adulta e com recursos. E recursos são gerados no processo a partir do momento que ela entende que a mãe dela teve uma história por trás, né? Que também foi criança um dia. Ela perdoa a mamãe. Isso aqui eu gerei recursos, meu Deus, para a vida. Então, é importante a gente entender isso. Lá no passo a passo, vocês têm isso, gente. É tudo na nossa comunicação. É tudo através do verbo.
O verbo se fez carne. A Ju, uma coisa que eu esqueci de comentar, ela ficou doente durante o processo, assim, o corpo começou a trazer alguns sintomas 2 vezes. Sim. E teve desordem também com relação aos ciclos. Ela sinalizou isso. Acontece, gente, mexe muito, mexe, ela começa, o próprio organismo começa a buscar até mesmo proteção. O cérebro busca proteger, não vamos olhar para isso não, deixa isso quieto, vamos deixar isso aqui. Mas a gente, com todo o acolhimento da terapeuta especialista, todo esse processo, leve o processo. Por mais que acesse memórias, às vezes chora, se emociona, mas no final elas conseguem sair bem da sessão e ele passa a ser um processo leve. E quanto mais amor, quanto mais carinho da especialista, mais acolhimento a gente tem aí, tá? Então, vocês têm um passo a passo lá, meninas, em questão de método. Vão assistindo as aulas, que isso que eu estou falando aqui vai fazer sentido quando vocês estiverem lá no método terapêutico, tá? Lá nas aulas do método, que aí vocês vão aprender. Não adianta nem eu falar aqui como, porque talvez não vai fazer sentido aí, né, para vocês, tá? Por isso é um processo, etapas, desbravar tesouros e riquezas escondidas que aparecem após o lixo emocional. É exatamente isso, Jô. É isso mesmo. Nós não conseguimos identificar recursos se a gente estiver olhando somente para a sujeira. Não tem como. Você acha que a sujeira emocional está ali, está tampando toda a luz dessa mulher, o potencial dessa mulher. Por isso que as pessoas por isso que muitas acabam tendo dificuldade por passar pelas dificuldades da vida, porque não tem recursos. Por que uma pessoa às vezes fica doente depois de passar por exemplo, perder o emprego? Após perder o emprego, entrou em depressão, por exemplo. Não é porque ela perdeu o emprego em si, é porque ela não tinha recursos para superar aquela dificuldade. Então, qualquer que seja uma dificuldade na nossa vida, a gente tem que ter recursos. E talvez essa mulher já vem anos e anos e anos carregando uma ferida emocional. E aquele momento de perder o emprego só foi um gatilho que faltava para vir à tona essa ferida emocional. Essa ferida emocional, ela vai buscar ser vista. Eu falo que Deus é tão lindo, né? Ele vai trazendo para a gente informações de tipo, olhe para isso. Porque às vezes a gente acha que a gente está passando por um processo de dor e dificuldade, que é castigo, é isso, é aquilo. É um aviso. A dor é uma mensagem. É uma mensagem, gente. É uma forma que Deus nos trouxe aqui para falar assim: olhe para isso. Vamos cuidar disso. É uma oportunidade. É uma oportunidade. A própria doença física, eu já falei desse médico, eu sempre esqueço o nome dele. Ele trabalha na parte sistêmica, eu aprendi muito isso com ele. Ele é um médico e ele trabalha na parte sistêmica aí. Ele fala muito que graças à doença que muitas pessoas têm a segunda chance. Porque se não tem doença, vem a morte sem aviso. Pronto, morri, não tive nenhuma oportunidade. Eu acho que é uma visão tão incrível, né? É uma visão incrível. E tem quantas pessoas que amaldiçoam a doença? Muitas. Eu já escutei isso em consultório. Eu respira, calma, não faça isso. Porque se não viesse esse aviso, você morreria. Você está tendo a chance de organizar aquilo que está em desordem dentro de você. É ele mesmo, acho que vocês sempre me lembram dele. Fernando Freitas.
exatamente. Ele fala muito essa questão da doença do físico. E se a gente for olhar para o Dr. Bá mesmo, o Dr. Bá, ele fala que, na verdade, gente, doença é o bem fora do lugar. Está em desordem, por isso tem conflito. Eu ensino isso para vocês dentro da formação. Se tem doença, tem conflito. Se tem dor, tem conflito. E a gente vai o quê? Olhar para o conflito, eliminar o conflito, ressignificar essa experiência. É exatamente isso. Ô, Ju, e como foi? Ela concluiu o processo todo? Sim, concluímos o processo. E foi incrível nas outras sessões ela já vir com esse olhar mais da mulher mesmo, né, da adulta, e de já, porque existiram alguns momentos também onde ela buscava as respostas para as questões dela do externo, e ela não se achava com recursos para resolver determinadas questões, então estava sempre nessa busca, né? E sempre, às vezes, durante o processo também, ela queria que eu desse algumas respostas para ela, né? E aí, depois que a gente conseguiu integrar as partes e depois a gente fez a reconexão com a natureza feminina, literalmente mudou a consciência e ela já consegue se posicionar, e ela já consegue ter mais autoconfiança, já consegue já consegue planejar e agir, né, com aquele planejamento. Então, foi uma mudança, assim, no comportamento visível, né? Encerramos o processo com o plano de voo, e ela já fazendo as metas, né, a longo prazo da empresa, já com um outro posicionamento, com uma outra visão, com uma outra atitude. Que legal, que maravilhoso. E como foi para você direcionar esse processo, ser uma facilitadora aí da Sim. autocura dessa mulher? Ju, o método, ele realmente é incrível, funciona, transforma, porque quando a gente começa um processo desafiador como esse, né, onde a gente chega na quinta sessão e a cliente ainda vem com o mesmo discurso, você confia e vai, porque o método literalmente transforma e chega um momento que, pronto, foi agora. E é muito lindo ser facilitadora desse processo, né? E você encontrar uma mulher com essas dores, com essa visão de que ela não é capaz, que ela não se sente amada, e ela sair do processo lhe agradecendo por ter auxiliado, né, nessa descoberta, nesse reencontro, porque é um reencontro onde ela conseguiu acessar os recursos que estavam lá guardados, mas ela achava que não tinha, que não era capaz. E aí a gente sai tão contente quanto a cliente, né? Porque realmente é muito lindo. É muito gratificante, é algo que não tem preço. Total. Meninas, nós vamos para o encontro de tira dúvidas daqui, tá? E a gente vai conversar. Sim, Catiúcia, é super normal. Você está começando agora, você vai acompanhar eu aplicando um método. A hora que você acessar quais são as ferramentas, como fazer, é super tranquilo, gente. É simples. É simples, Ju, o método é simples, não tem segredo. É tão simples que às vezes aí vai ter aquelas assim, nossa, mas será que funciona mesmo? Porque é simples, é bem simples. É super simples. Tem tudo para você fazer, falar e funciona, porque é totalmente pensado, é totalmente direcionado, é uma ferramenta incrível, sensacional e que vai no ponto que precisa realmente fazer alguma mudança ou trazer uma nova consciência. Então, fique em paz e calma o coração, porque vai ficando, vocês vão entendendo o método a cada aula, a cada movimento, né, Júlia? Ô, Júlia, o que que você trouxe aí de experiência desse caso aí? A ferida emocional da rejeição realmente é muito forte, né? E foi um processo que não a gente, como você falou, talvez precise fazer outros. A gente saiu e ela saiu nessa consciência, mas não foi um processo que teve só 10 sessões. A gente prolongou um pouco, porque
também na consciência da criança, em alguns momentos ela faltava às sessões, né? E aí eu tive que conversar com ela sobre essa questão da assiduidade, para que o método ele realmente funcionasse. Mas sair de um processo desse com esse resultado incrível é a certeza de que realmente o método funciona, né? Não tem dúvida disso. E outra coisa, gente, é importante. A terapeuta tem que tirar das costas a responsabilidade desse processo. Nós não somos as responsáveis, nós somos facilitadoras do processo. Então, a responsável é a cliente. Ela precisa querer, ela precisa estar disposta, ela precisa fazer o que tem que ser feito, ela precisa fazer as sessões. Senão não vai resolver. Outra questão, ela gera recursos, ela vai para a vida dela, mas a vida vai continuar lá. E talvez ela vai te procurar para uma outra demanda. E tá tudo bem. Não fique nessa questão porque a gente acha assim, é porque agora não tem problema. Por exemplo, ela te procurou para a questão da síndrome do pânico. Isso aconteceu já comigo várias vezes. Síndrome do pânico não tem mais. Mas ela vem com a questão de profissão. Ela vem com a questão de relacionamento. Terapia, processo terapêutico, a gente precisa entender que é algo para a nossa vida. A gente precisa sempre estar trabalhando as nossas questões, né, o que vai surgindo no nosso dia a dia e gerando recursos. Porque a vida é feita de altos e baixos. Não vai achando 10 sessões, pronto, zerou, nunca mais vou ver minha cliente. Ela vai voltar, talvez com outra demanda, e talvez para a mesma questão precisa repetir o processo. Isso pode acontecer, tá? Isso é importante. Meninas, alguma dúvida fez sentido para vocês? Alguma dúvida aqui para gente? Podem colocar aí. Nós temos um encontro de tira dúvidas. Então, como a gente fala? A gente fala que sim, é um processo de autocura, por isso chama autocura. Depende dela muito mais do que da terapeuta. Eu sempre falei assim, ó, deixa eu te falar, o processo aqui, quem faz acontecer é você. Eu sou um instrumento, eu sou ferramenta ali, que eu te ajudo nesse processo, te direciono, mas quem faz é você. Porque você precisa querer, porque você precisa estar disposta. Eu sempre fui muito honesta com as minhas clientes. Honesta mesmo, de falar assim, ó, firme com elas. Você quer sair desse lugar? Eu estou aqui para te ajudar. Você não está sozinha, mas você precisa dar os passos. Você precisa. E assim, eu sempre, minhas clientes sempre falaram isso. A Ju, ela é super firme. No momento de acolher, eu tô ali para acolher. Eu sou super, né, carinhosa. Isso é meu mesmo, né? De abraçar, de trazer afeto, de falar, eu tô aqui com você. Mas eu não falo o que a cliente quer ouvir porque ela vai espanar ou ela. Não, você é terapeuta, você não é amiga dela ali. Você tem que trazer essa consciência. E claro que dependendo, igual a cliente da Ju aqui, essa questão de estar na consciência da criança. É você entender que tá tudo bem, porque ela está na consciência da criança, deixa passar algumas etapas do processo, isso vai melhorar, vai mudar. E eu já falei isso, às vezes na segunda, terceira sessão, eu falei, olha, você está pagando, você está investindo, não é justo você não se entregar ao processo. Ou você está comigo e confia, ou não faz sentido você investir uma coisa sem você se entregar. E aí, vamos? Eu estou com você. Essa é a sua oportunidade. E eu chamei ela para conversar mesmo, Ju. Eu lembro que teve uma aula, não lembro se foi tirar dúvidas, mas você comentou sobre essa questão do processo, a sessão ser semanal, e a partir da sexta sessão, se os sintomas estiverem, né, já melhores, que podia ser quinzenal. E aí estava se aproximando lá da quinta sessão e ela não trazia essa questão da redução dos sintomas.
Então, nessa sessão, antes da quinta, né, eu conversei com ela sobre isso e eu perguntei para ela de 0 a 10 quanto é que estava ainda os sintomas, e ela pontuou 8. Aí eu perguntei para ela o que é que estava acontecendo, se a minha entrega era 100%, por que ainda estava com 8, né, dos sintomas, e trouxe a responsabilidade para ela, porque realmente existia muito essa falta na sessão, né? Quando estava se aproximando do dia da sessão, ela mandava mensagem, ou acontecia alguma coisa, e aí prejudica o resultado. Então, a partir do momento que eu conversei com ela, mostrei para ela, trouxe a responsabilidade para ela, aí também mudou. Ô, gente, você quer ver? Você fala, eu atendi agora, eu estava uma semana lá como suporte equipe do André Cash, e era dinâmicas de alto impacto emocional, e muitas vezes aciona um mecanismo de proteção. Eu não vou passar, porque eu não quero, ter medo, estou insegura. E aconteceu um fato de realmente falar que, ou você passa, porque essa é uma grande oportunidade de você resolver essa questão, ou você vai permanecer nesse lugar. Você quer permanecer nesse lugar que você se encontra hoje? Ou você quer sair desse lugar? Eu estou aqui com você agora. Você não está sozinha. Gente, é uma fala que é incrível. Como isso é poderoso. Quando você fala, você não está sozinha nessa. Eu estou com você. Mas quem dá os passos é você. Sim. Eu sigo com você. Eu estou aqui segurando em sua mão. E foi incrível, na hora. Até um colega falou assim, o que você falou aí? Na hora, ela falou, eu vou passar. Eu vou fazer. Isso acontece em nosso consultório. Sim. Ela respondeu nesse dia que a gente conversou, ela falou, eu já estava refletindo mesmo sobre isso, né? Sobre o porquê que eu sei que tenho que fazer, te procurei por isso e continuo com esse comportamento. Aí ela me perguntou assim, eu ainda tenho jeito? Tem, sim, estamos aqui para isso. Agora precisa você realmente ser responsável pelo seu processo. E aí, a partir de então, caminhou. Exatamente, e é isso aí. E nós, especialistas no universo emocional feminino, gente, isso faz parte dos princípios, né, da nossa base, da nossa própria habilidade, que é o acolhimento, o amor, a amorosidade. Então, assim, você tem que entender que você está ali para passar com ela. E se for para você sentar no chão, para colocar essa mulher ali no seu colo, você que atende presencial, você vai fazer isso. Porque eu falo, isso me emociona. O amor é o ingrediente mais importante no processo de autocura. É o amor. E por mais que a gente traz essa responsabilidade, mas na hora de um processo que ela tá na dor, a gente não fica, diferente de outras abordagens, a gente não fica com esse distanciamento. Pelo contrário, a gente estende os nossos braços. E tô aqui com você. Você não tá só. E isso aqui, meu Deus do céu, é coisa assim que tira essa mulher assim daquela dor e ela entende, opa, eu posso confiar nela. E a partir daí muitas coisas mudam no processo, porque se a cliente não confia em você, vai ser difícil. Ela tem que confiar em você. Ela tem que ver que você quer o melhor para ela. E quanto mais ela confia, mais ela apresenta a vulnerabilidade. Quanto mais ela apresenta a vulnerabilidade, mais você tem conteúdo para trabalhar com ela. Sim. Isso faz todo o diferencial. Esse acolhimento, né? Realmente faz todo o diferencial. E eu confesso que no início dava um pouco de angústia, porque como acessar as memórias, ela chorava muito, doía muito, no final eu ficava preocupada dela sair na dor. Mas ao contrário, ela saía muito leve e saía agradecendo, né? Então, é por isso que a gente vira polaridade. Ela acessa, depois a gente traz uma técnica para gerar recursos
E bem-estar, ela sai com bem-estar. Ela sempre tem que... Isso aqui não negociamos. Sair bem da sessão. E nem que fica 2 horas, é fato. Isso aqui é uma coisa que a gente não tem... Por isso tem que deixar um intervalo aí bem entre uma e outra, porque se precisar, você vai estar ali, ela tem que sair bem. E ela sai se você realmente fazer todo o processo que tem que ser feito. Perfeito. É isso aí, Ju, gratidão.